Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nascerão igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Bom dia, igreja. É uma alegria podermos estar juntos novamente nesta manhã. É muito bom podermos estar juntos, embora separadamente, fisicamente, mas com certeza espiritualmente todos juntos, pois estamos juntos com a Palavra de Deus. Jesus Cristo está no nosso meio. Nas últimas oportunidades que eu tive de dizer uma mensagem à igreja, nós falamos sobre a segunda epístola de Pedro. Nós estamos agora na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos falar hoje de manhã dos versículos 12 ao versículo 21. Nós já passamos, queridos, pela primeira epístola de Pedro e nós agora estamos meditando na segunda epístola de Pedro. Estamos falando de Pedro, aquele Pedro que era impulsivo, que era exagerado em algumas coisas, mas aquele Pedro que dormiu quando devia estar ali ao lado de Jesus no Getsemane, naqueles momentos de grande aflição de Jesus Cristo. Também Pedro que seguiu Jesus de longe, assentou-se com os ímpios, mas aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, mas que chora amargamente depois que o galo canta, quando Jesus olha profundamente para os olhos dele. Esse era Pedro. Mas quando Jesus pergunta aos seus discípulos: "Que diz o povo ser o Filho do Homem?" E Elias responde, eles respondem, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, outros dizem alguns dos profetas. Mas Jesus pergunta: "Mas você, Pedro, que diz quem eu sou?" E Pedro responde: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Pedro então confessa que Jesus é o ungido de Deus, é o Messias. Lá em Mateus, no versículo 18 do capítulo 16, então Jesus ainda complementa para Pedro. Então Jesus lhe afirmou: "Bem-aventurado és, Simão Bajornas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus." É deste Pedro que nós estamos falando. E hoje de manhã eu quero falar desses versículos de 12 a 21 da segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos dividir estes momentos de estudo da Palavra de Deus em 3 pontos que vocês estão vendo aí na tela. Nos versículos de 12 a 15, Pedro fala do reavivamento da memória. Ele queria que aqueles cristãos que estavam ali, aqueles cristãos que tinham saído de Jerusalém por demonstrarem a sua fé, tinham sido exilados. Aqueles cristãos que eram forasteiros da dispersão do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, Bitínia, eles estavam ali. Era a esses cristãos que Pedro falava. E ele queria reavivar a memória deles sobre algumas coisas que ele já tinha dito. Depois, nos versículos de 16 a 18, ele nos fala da segurança da palavra de Deus, na segurança que nós devemos ter nesta palavra, que é a palavra de Deus. A segurança que nós devemos ter estudando a palavra de Deus, para que nós não sejamos influenciados por ventos de outras doutrinas ou por falsos profetas.
E depois, nos versículos de 19 a 21, ele fala um pouco das profecias aqui deste livro sagrado. Então, nesses versículos de 12 a 15, ele vai nos falar do reavivamento da memória. Mas eu queria nesse instante, antes de nós começarmos essa meditação, que nós fizéssemos um instante de oração. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez nós podemos estar juntos meditando na sua palavra. Obrigado por tudo que tu nos tem concedido. Eu quero neste instante pedir a tua orientação do Espírito Santo e também que os corações estejam abertos e receptivos para ouvir da sua palavra. Que nesta manhã haja, Senhor Deus, receptividade, que haja vidas transformadas, Senhor Deus. Muito obrigado. Que tudo aquilo que for dito seja da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus é que eu peço e agradeço. Amém, Senhor Deus. Então, como já disse, nesses versículos de 12 a 15, Pedro quer reavivar a memória. Vamos ler então, na palavra de Deus, esses versículos do capítulo 1 da segunda epístola de Pedro. Vamos ler inicialmente dos versículos de 12 a 15. Eu estou lendo na Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Você também pode acompanhar pelo seu celular ou mesmo aí na tela o texto que eu vou ler agora. A palavra de Deus, então, nos diz neste texto o seguinte: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco, e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Queridos, ele começa no versículo 12 dizendo: por esta razão, por isto. Embora eles estejam solidamente firmados nas verdades que eles haviam recebido, Pedro acha necessário fazê-los lembrar dos ensinamentos. Lembrar. Queridos, uma das coisas mais importantes no aprendizado é a repetição, é ouvir várias vezes. Quando nós lemos a palavra de Deus, é necessário que nós leiamos várias vezes aquele texto que está sendo para nós colocado. É necessário que nós analisemos o contexto em que ele foi escrito. É importante que nós leiamos várias vezes. Se preparamos mensagem, se preparamos um estudo, precisamos ler várias vezes a palavra de Deus naquele texto. Então, uma das coisas mais importantes no aprendizado é a repetição. Lógico que hoje existem métodos bastante modernos, métodos pedagógicos de ensinamento, de repetição, mas a repetição, ela é muito importante. Por quê? Trata-se de reativar a memória. E ele queria reativar a memória dos fatos narrados àquele grupo, né? E ele diz: sempre estarei pronto, tomarei o cuidado de deslembrar estas coisas, embora estejais certos da verdade. Eles já estavam certos da verdade, mas Pedro queria realmente que eles se lembrassem dessa verdade, não esquecessem. Pedro acha necessário lembrar daquelas verdades. Ele acha. Pedro e João também lembram aos leitores
a verdade que eles ensinavam. Se nós abrirmos em Filipenses 3:1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Escreva as mesmas coisas. Em João também, em João 14:26, a palavra nos diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. De tudo o que vos tenho dito. Queridos, quando um garoto quer praticar esporte e chega numa escola de futebol ou qualquer outro esporte que ele queira praticar, vamos falar de futebol. Quando ele chega, ele gosta de futebol e ele é recebido pelo treinador, ele é recebido por aquele que será o seu professor. O professor vai dizer para ele: olha, se você bater na bola com o lado de fora do pé, a bola vai fazer um determinado percurso. Se você bater na bola com o lado de dentro do pé, a bola vai fazer um outro percurso. Você veio aqui e você vai ter que aprender a matar a bola no peito, vai aprender a cabecear, vai aprender a chutar com o pé esquerdo se você for destro ou vice-versa. Então, esse garoto vai aprender os fundamentos daquele esporte que ele gosta de praticar. Queridos, nós precisamos aprender os fundamentos da nossa fé, os fundamentos da palavra de Deus. Nós não devemos ficar incomodados quando, às vezes, no culto ou numa escola dominical, a gente ouvir, às vezes, coisas básicas. Ah, mas isso daí eu já ouvi, eu já conheço. Não, não é assim. Cada vez que nós ouvimos, lemos, meditamos sobre a palavra de Deus, mesmo aquelas coisas que já ouvimos, aquilo vai cada vez mais fundamentando a nossa fé. Nós vamos aprendendo os fundamentos básicos, vamos aprendendo da palavra de Deus, vamos aprendendo a estar com Jesus Cristo. Então, ele diz o seguinte: não devemos ficar incomodados com isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Mesmo os irmãos já tendo ouvido, os queridos tendo ouvido alguma coisa do versículo 1 até o versículo 11, eu gostaria de fazer em 1 minuto, 2 minutos no máximo, uma pequena recapitulação daquilo que Pedro falou aqui, para que você esteja inserido no contexto, se não ouviu, ou se já ouviu, vai ouvir novamente, e você vai fundamentar a sua fé cada vez mais. Então, o que Pedro diz? Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 1, primeiro ele se identifica como servo e apóstolo. Ele saúda o grupo como servo. Servo. Jesus deu o seu sangue. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Somos servos de Jesus. Nós somos escravos de Jesus. Nós devemos satisfação a Jesus. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Somos escravos de Jesus. Esse é o significado de servo. Depois ele se identifica como apóstolo, aquele que fala com a autoridade de Jesus. Tinha conhecimento, estava junto com Jesus, falava de Jesus com autoridade. E ele falou também das promessas de ser coparticipante da natureza divina, isto é, compartilhar da santidade de Deus, de tudo aquilo que ele sofreu, que Jesus sofreu. Ele fala também, depois, da fé. Ele fala da fé, que é a coisa
principal, mas que a fé seja associado à virtude, o domínio próprio, a perseverança no estudo da palavra, a piedade, a sua dedicação a Deus, o seu convívio com Deus, a fraternidade, o amor. Ele falou também do crescimento espiritual. Queridos, nós não devemos ficar com a nossa fé estagnada, parada. Nos convertemos e depois ficamos estagnados na nossa fé. Se ficarmos estagnados na nossa fé, se nós não progredirmos, se nós não estudarmos, se nós não tivermos a comunhão com Deus, nós estaremos sujeitos a outros ventos de doutrinas, a falsos profetas que ficam por aí falando coisas que não estão nesse livro, não estão nesse livro. Então ele falou do crescimento espiritual. Andorinha é um pássaro que gosta muito de voar no meio do vapor, vapores de água. Se você vai a Foz do Iguaçu, você vai ver muitas andorinhas voando no meio daqueles vapores das águas quando cai ali nas cachoeiras. Mas a andorinha não mergulha. A andorinha, se ela ver um rio, ela vem voando, 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 passa raspando, mas vai embora. Ela não mergulha na água. Só os vapores. Queridos, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos aprender da palavra de Deus. Na palavra de Deus. E Pedro, ele não está ali se dirigindo a recém-convertidos, não. Ele está se dirigindo a cristãos que foram doutrinados, que foram doutrinados nas verdades do Evangelho. Nas verdades do Evangelho. O texto continua. Agora, depois dessa pequena recapitulação, no versículo 13, Pedro nos diz o seguinte: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Então, o apóstolo Pedro considerava importante lembrar, despertar a memória daqueles judeus, pois ele sabia que a vida dele estava chegando ao fim. Jesus já havia preparado Pedro, já tinha dito para ele da sua morte. Isto foi lá no Mar da Galileia, quando Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas? E Pedro, meio confuso, acaba respondendo que sim, e Jesus fala para ele da morte que ele enfrentaria. Na morte que ele enfrentaria. E no versículo 13, então, ele sabia, e ele fala que ele está enquanto estou neste tabernáculo, né? Ele diz: estou prestes a deixar o meu tabernáculo. A Bíblia NVI diz: em breve deixarei este tabernáculo, logo deixarei este tabernáculo. Então ele usa essa metáfora do tabernáculo para falar do seu corpo. O pastor Patrick, na pregação de domingo passado, já falou bastante da relação corpo e tabernáculo. Mas Pedro, ele não fala de uma casa, né, como uma casa estabelecida, uma casa que a gente tem aquele conforto, nós vamos ficar ali morando muito tempo, muito tempo. Pedro fala de uma tenda temporária, tabernáculo. Era uma habitação temporária. Ele sabia que o tempo estava passando. E ele sabia que o tempo reservado para o seu ministério já estava curto. Era uma habitação temporária, o corpo na nossa vida aqui. Queridos, João Calvino diz: também somos ensinados pelo exemplo de Pedro, que quanto menos tempo de vida nos resta, mais diligentemente devemos executar o nosso ofício. E é uma verdade. Quanto menos tempo de vida nós temos, com mais disciplina, com mais vontade, a gente deve falar do Evangelho às pessoas, porque os nossos dias, teoricamente, estão chegando ao fim. Estão chegando ao fim. Queridos, que maravilhoso quando
um jovem recebe a palavra de Deus, se converte bem jovem, quanto tempo ele terá para dar um testemunho, para falar a palavra de Deus? Quanto tempo ele terá? Lógico que Deus tem os seus propósitos e Ele pode também chamar pessoas já mais maduras. Cada um tem os seus propósitos. Mas o tempo vai roubando o nosso vigor, vai roubando. Nós teremos, teoricamente, um tempo menor para falar da palavra de Deus. Nós muitas vezes poderemos estar indispostos, poderemos estar com algum problema físico, poderemos estar com algum problema mental que não nos permitirá levar a palavra de Deus a muitas pessoas durante muito tempo. Jovem, Oséias 10:12 nos diz: é tempo de buscar ao Senhor. Jovem, busque ao Senhor. E você vai ter muito tempo, quando se converter, de levar a palavra a muita gente, a muita gente. Pedro esperava que morreria, ele não esperava que ele morreria de uma longa enfermidade. Ele já sabia que ele ia ter uma morte rápida, e era uma execução. E a profecia era realmente de um martírio, mas ele não temia. Era uma morte que exaltaria a Deus. E ele realmente foi executado, ele foi um mártir, né? Mais ou menos na metade da década de 60. Os historiadores dizem que Nero mandou matar Pedro, e Nero também depois acabou se suicidando no ano de 68 depois de Cristo. Mas diante da chegada iminente da morte, Pedro se esforça para que os leitores continuem se lembrando das verdades pregadas mesmo depois da sua morte. Porque o versículo 14, aqui de 1 Pedro que nós estamos lendo, 2 Pedro no capítulo 1, nos diz o seguinte: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E o 15, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer com que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Mesmo depois da minha partida. Queridos irmãos, a vida do pregador é transitória, como de todos nós. Ela passa. Mas a palavra de Deus que ele anuncia é perene, porque a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e o será para sempre. O será para... Quantos pregadores que tinham o dom da pregação, que nos deixaram textos maravilhosos de edificação, eles já se foram. Agostinho, João Calvino, Jonathan Edwards, Moody, Francis Schaeffer, João Crisóstomo, todos eles nos deixaram. E nos deixaram ensinamentos maravilhosos. A palavra fica. Quantos pregadores já passaram pela nossa igreja? Muitos. Muitos já se foram. Estão na glória com o Pai. Mas alguns ainda continuam mostrando a palavra de Deus. Levando a palavra de Deus. A palavra fica, os pregadores vão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. E o versículo 15, como eu já li, nos fala: mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente para conservar a lembrança de tudo isso que eu estou falando. Queridos, neste versículo 15, Pedro faz uma analogia com o Êxodo, quando se referiu à sua partida. Esse termo, como sabemos, é usado também para a partida do povo de Israel no Egito, na Terra Prometida. Tem o livro do Êxodo. Então, desta forma, Pedro entende a morte não como um término, mas como a entrada na terra permitida por Deus, a terra prometida por Deus. Então, traz a ideia para o cristão da entrada num reino eterno.
Nós estamos aqui saindo de um mundo de tribulações, como aquele povo que era escravo no Egito, e nós estamos caminhando para a terra prometida. Estamos caminhando para o reino eterno ao lado do Senhor Jesus. Então, partir desta vida cheia de problemas, de sofrimentos, mas nós vamos entrar no lar celestial. Nós vamos entrar nesse lar onde não haverá mais lágrimas, sofrimentos, doenças, um lugar que está sendo preparado. Ali não haverá mais preocupações com o IPTU, não tem preocupações com o IPVA, não teremos declaração de imposto de renda para fazer, nós não seremos assaltados, nós não teremos roubos, crimes, nós não teremos que ficar preocupado com levar e buscar as crianças na escola, com quem nossos filhos vão se casar, aliás, com quem nossos filhos vão se casar. Grande parte hoje, cada vez cresce mais, os casamentos mistos, isto é, no sentido de crente com não crente. Parece que não se dá tanta importância mais a isso, mas é um jugo desigual. Mas nós não vamos ter esses problemas de assaltos com quem nossos filhos vão se casar, nada disso. Nós estamos indo para a nossa pátria celestial. Aqui nós somos forasteiros. Adeus às doenças. O nosso corpo vai passar por uma transformação. Eu não vou ter mais dor no nervo ciático. Possivelmente não vou ter dor de dente, dor de ouvido ou outros problemas. Não vamos ter o Covid-19. Eu não sei se lá eu vou usar óculos, né? Realmente eu não sei. Mas teremos uma vida transformada. Nós estaremos livres da escravidão deste mundo. Queridos, é um lugar que, conforme 1 Coríntios 2, versículo 9, nos diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus, querido? Você quer estar neste lugar que olhos não viram, que jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Você quer estar lá? Você pode estar lá, mas tem que entregar a sua vida a Jesus. Você tem que acreditar que Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode aceitar Jesus como seu Salvador. Ele faz um convite. Você pode confessar os seus pecados a Deus. E você pode, através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo, ter a sua salvação eterna. Mas é preciso aceitá-lo como Salvador e acreditar que Ele levou todos os seus pecados, os passados, os atuais e aqueles ainda que você vai cometer. E Pedro estava convicto de que ele estaria num mundo melhor, ele estaria num mundo maravilhoso, esse mundo estaria na frente dele. Embora ninguém tenha voltado para contar, mas ele tinha certeza do cenário que ele ia conhecer. Queridos, nós estamos realmente convictos, como o apóstolo Pedro, do novo mundo que nós vamos conhecer? Você está convicto do novo mundo que você poderá conhecer? E é imediato, não vai demorar tempo. Você fecha os olhos aqui e abre, seus olhos serão abertos lá. É uma fração de milésimos, não vai demorar tempo se você entregou a sua vida a Jesus. Fechou o olho aqui, você estará do outro lado. Estamos convictos disso? O querido está convicto que um mundo novo nos espera sem todos esses problemas daqui?
será a nossa última mudança. Nossa última mudança. Já mudaram alguma vez? Eu já mudei 3 vezes. Espero não mudar mais. Então você faz uma preparação, você chama a transportadora, eles embrulham tudo, empacotam, colocam, mas quando chega no outro lugar, eles não sabem aonde tem que colocar as coisas. Então você tem que desembalar, você tem que colocar nos lugares certos. É um trabalho grande, é um trabalho muito grande. Mas lá, o nosso único trabalho na nossa pátria celestial é louvar a Deus. Nós vamos ter um tempo disponível para louvar ao Senhor, até por coisas que muitas vezes nos passam aqui despercebida, coisas que nós vamos descobrir lá, que nós teremos motivos a mais para louvar ao Senhor. Então, a ideia de que a morte de Jesus na cruz não foi uma derrota, mas foi um êxodo. Como aquele povo do Egito que saiu da escravidão, ali quando Moisés falou, livrou aquele povo do Egito, ele termina o versículo aqui, 15, ele termina o versículo conclamando que aqueles irmãos conservassem a lembrança do que ele falou, mesmo depois da partida dele. Queridos, será que nós vamos nos lembrar daqui a algum tempo de todos aqueles ensinamentos que foram transmitidos? Pedro queria que eles não esquecessem. Nós estudamos a epístola de 1 Pedro, estamos estudando a epístola de 2 Pedro, participamos de escola dominical, ouvimos o culto, mas Pedro queria que eles não se esquecessem. Isso serve também para nós. Não nos esqueçamos. Às vezes, podemos ouvir outra mensagem, agora, online, ou podemos ouvir no aplicativo da Ação Bíblica. Podemos rememorar vários cultos, né? Para não nos esquecermos daquilo que Jesus Cristo tem falado aos nossos corações. E Pedro, no final, ele conclama aos irmãos aqui: conservem a lembrança do que ele falou. Será que vamos nos lembrar disto? No segundo ponto, nós vamos falar dos versículos de 16 a 18, que é a segurança na palavra de Deus. O versículo 16 nos diz o seguinte, queridos: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E vamos lendo. O versículo 17 nos diz: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Queridos, a Bíblia não é um conjunto de fábulas ou ideias humanas a respeito de Deus. O apóstolo Pedro diz dos falsos mestres que eles estavam ensinando aos membros heresias destruidoras, histórias inventadas. Eles estavam escarnecendo, estavam zombando. Mas sobre falsos mestres, sobre essas heresias, nós vamos depois estudar no capítulo 2 e no capítulo 3 aqui de 2 Pedro. São os falsos mestres. E estes falsos mestres, eles negam a base histórica da mensagem do Evangelho e, em seu lugar, apresentam suas fábulas. E os falsos mestres também andam por aí hoje. Não é nenhuma diferença dos falsos mestres daquele tempo e os falsos mestres que continuam aqui até hoje. Esses falsos mestres que falam fábulas engenhosamente inventadas para denegrir a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus se adapte a eles, e não eles se adaptem à palavra de Deus. O que é uma fábula?
História formulada pelo homem para expressar seus próprios desejos sem qualquer referência à realidade. É uma história da cabeça do homem. História. Mas Pedro foi testemunha ocular. Pedro não falou fábulas engenhosamente inventadas. Pedro viu, ele estava lá, ele viu com os seus próprios olhos. Pedro foi testemunha ocular de Jesus. Ele conviveu com Jesus. Pedro, Paulo, os apóstolos falaram com ele. Foram homens santos, separados para escrever. Hoje nós podemos também ter a mensagem do Evangelho viva e eficaz para nós, verdadeira, não são fábulas. Hebreus 1, versículos 1 e 2 nos diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Queridos, nesses últimos dias, que é esse tempo antes da volta de Jesus Cristo que se aproxima, nesses últimos dias, Deus nos fala pelo Filho, Ele fala por Cristo, por Jesus Cristo, palavras verdadeiras. Profeta não é vidente, né? Profeta fala das coisas relativas do reino de Deus. Vidente fala fábulas. Vidente lê a mão. Vidente vê bola de cristal. Vidente inventa as coisas. Vidente fala fábulas da sua cabeça, coisas da sua cabeça. Fábulas habilidosamente inventadas. Mas ao contrário de fábulas, as Escrituras têm origem em Deus e é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 2 Timóteo 3,16. E o versículo 17 nos diz o seguinte: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Versículo 17. Pedro não ensinou aquele povo que o poder e a vinda de Jesus eram fábulas engenhosamente inventadas. Ele teve experiência de estar presente ali, na transfiguração. Ele esteve ali. E esta experiência é relatada por Mateus no capítulo 17, por Marcos no capítulo 9, por Lucas no capítulo 9. Nenhum deles, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas estava lá, mas Pedro estava lá. Pedro estava lá. Ele estava lá juntamente com Jesus, Tiago e João. Ele estava lá. Mas a figura central era Jesus Cristo. Jesus Cristo. E depois da transfiguração, depois daquela aparência mudada, depois daquela transfiguração de Jesus, vem uma nuvem que os envolve. Ali, envolve a Pedro, a João, a Tiago, e no meio desta nuvem vem aquela voz: este é o meu Filho amado, a ele ouvi, a ele ouvi. Cristo ali então é a figura central, mas Pedro viu com Tiago e João e foram testemunhas disso. Enquanto os falsos profetas denigrem a palavra de Deus, Pedro fala a verdade. Pedro fala a verdade. Para todos, para nós. Falava para aquele grupo, mas fala para nós também. E nós? Acreditamos nas Escrituras ou acreditamos em fábulas engenhosamente inventadas de videntes, de quem usa bola de cristal, de tarô, de baralho? Ou fábulas que tem por aí falsos mestres trocando dízimo por bênçãos, por progressos pessoais, por progresso na vida financeira. Você pode trocar de carro, você pode ter uma empresa grande, você pode melhorar o seu casamento.
Queridos, Pedro não falava fábulas engenhosamente inventadas. Ele falava a verdade. Em João 1,14, João escreve: vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E é uma referência à ocasião em que Jesus foi transfigurado lá naquele monte, naquele alto monte. E quando Jesus foi transfigurado, o seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E ele recebeu honra e glória quando aquela voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, Deus Pai na transfiguração mostrou um pouquinho da sua glória. Ali no monte da transfiguração aconteceu uma antecipação da glória de Deus. Aquela glória que irá iluminar o novo céu e a nova terra. Hebreus 1,3 nos diz que Jesus é o resplendor da glória. E Jesus irradia a glória de Deus. Jesus reflete a glória de Deus. Lá no Antigo Testamento, esta glória de Deus encheu o tabernáculo. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Êxodo, no livro do Êxodo, no capítulo 40, nos versículos 34 e 35, se os queridos quiserem abrir ou quiserem apenas acompanhar a leitura que eu vou fazer, em Êxodo 40, 34 e 35, a palavra de Deus nos diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando Salomão terminou o seu templo, o templo de Salomão, não esse que está aqui, mas o templo lá de Salomão, tinham que levar a Arca da Aliança, que tinha as tábuas da lei, para dentro do templo. E ali os levitas carregaram a Arca da Aliança e foram convidados muitas pessoas, muitas autoridades de Jerusalém, de Israel, para acompanhar isso. E foi introduzida a Arca dentro do templo. E ali, diante de todo aquele louvor, incenso, tudo isso, os levitas entraram com a arca, estavam louvando a Deus. Tinha 120 sacerdotes ali, mas no momento em que eles cantavam, e eles louvavam a Deus, e eles cantavam: Senhor, a sua misericórdia dura para sempre, eis que uma densa nuvem invadiu o templo, e ali eles tiveram que interromper, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar. A glória do Senhor. Queridos, aqui na terra somente nós podemos desfrutar de alguns vislumbres da glória de Deus. A beleza da natureza, a grandeza da nossa salvação, né? O milagre da nossa salvação, o riso de uma criança, o amor aos outros. Mas ali, naquele monte, as vestes se tornaram brancas como a luz, no meio da luminosidade do nosso Pai. E ele disse: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, ouçam-no. Hoje nós podemos ter alguma coisa, algum vislumbre da glória de Deus, através daquilo que foi criado por Ele. Esses dias aí nós tivemos uma tarde maravilhosa, amarela, onde a gente podia ver o sol, ver várias nuvens, o sol brilhando. E eu recebi fotos de Cosmópolis, de Atibaia, todos se comoveram com aquilo. A glória de Deus, a glória, a criação, a natureza. Penso que Jesus Cristo vai voltar assim, todos verão. Muita gente viu tudo isso, aquela tarde maravilhosa. Todos verão Jesus Cristo quando Ele voltar. Um pouco da glória de Deus nos é apresentada. E o versículo 18, ele nos diz: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com Ele no Monte Santo. Ouvimos a voz que veio do céu.
que veio do céu. Queridos, ele disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Você tem ouvido a voz de Deus? Quando é que nós ouvimos a voz de Deus? Quando nós meditamos na palavra. Quando nós não permitimos que a nossa fé fique estagnada. Quando nós meditamos, quando nós lemos, quando nós oramos, quando nós nos fechamos no nosso quarto, não necessariamente, mas quando oramos a Deus, nós estaremos ouvindo a voz de Deus nas nossas orações. Nem sempre Ele vai nos atender da forma como nós queremos ou gostaríamos que fosse, porque Ele tem o melhor para nós. Às vezes não entendemos, mas nós ouvimos a voz de Deus. Querido, você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo? Você está crescendo na sua fé a ponto de ouvir a voz de Deus? A revelação de Deus pode ser feita a você. Basta crer. Basta entregar a sua vida ao Senhor. Basta ler a palavra de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Agora, nos versículos de 19 a 21, que eu vou ler, Pedro nos fala da profecia. Até agora ele nos falou da palavra falada. Agora ele nos fala da palavra profética. Então, dos versículos de 19 a 21, Pedro nos fala o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Pedro, até agora, ele se referiu à palavra falada, mas agora ele fala da palavra profética, isto é, do Antigo Testamento. Ele fala, Moisés fala ali desde Moisés até Malaquias. Pedro, como todos os judeus de seus dias, eles estavam convencidos da plena autoridade das Escrituras do Antigo Testamento. E nós também estamos convencidos dessa autoridade do Antigo Testamento. E eles não tinham dúvidas que todos os ensinos dos profetas procediam de Deus. Então, Pedro compara a palavra profética à luz que brilha em lugar tenebroso, como ele diz no versículo 19, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela alva nasça em vossos corações. Abram em Apocalipse 22:16. Apocalipse 22:16, se você tiver com a Bíblia, puder abrir em Apocalipse 22:16. A palavra de Deus nos diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Eu sou a raiz, a brilhante estrela da manhã. Ele é a estrela de manhã. Deste mundo tenebroso. Você está num mundo tenebroso, um mundo de escuridão, um mundo que não conhece a Deus, um mundo terrível. Mas Jesus Cristo é a luz que brilha neste mundo. E por que existe esse mundo tenebroso? Porque 2 Coríntios 4:4 nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século cegou o entendimento. É difícil, né? A Bíblia mesmo diz que a palavra de Deus é loucura para os homens.
E quando nós falamos muitas vezes da palavra de Deus, as pessoas não acreditam, falam que isso não é verdade, que não é possível. Então Jesus Cristo é a estrela alva, aquela que brilha num lugar tenebroso. Também o Salmo 119, 105 nos diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é lâmpada para os meus pés, ela ilumina o meu caminho. Queridos, a estrela da manhã, ela surge antes do amanhecer, quando ainda tudo está escuro. Muitos poderão estar também no mundo tenebroso, mesmo na claridade, mas ele tem a oportunidade. Jesus convida para ele sair deste mundo tenebroso, mesmo que ele esteja na claridade, mas não conhece a Jesus Cristo. O versículo 20 nos fala o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Toda a Escritura está baseada em Deus e na correta interpretação. As Escrituras não foram dadas pelos homens. Nós não conseguiríamos interpretá-la corretamente se não tivermos a atuação, se não tivéssemos a atuação do Espírito Santo. No próximo capítulo, Pedro fala dos falsos mestres que conhecem a Bíblia, mas distorcem o seu conteúdo. Os profetas não inventaram o que escreveram. Eles não falaram fábulas inventadas, eles falaram aquilo que Deus tinha colocado no coração deles. Todos os livros da Bíblia foram escritos por homens movidos pelo Espírito Santo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça. E ela nos faz perceber o que não está em ordem na nossa vida. Você, se tiver contato com a palavra de Deus, você vai perceber como você é falho. Tudo aquilo que não está em ordem na sua vida, você vai perceber e vai ter a oportunidade de pedir perdão a Deus pelos seus erros. Queridos, a nossa vida precisa estar construída sobre um alicerce firme, que é a palavra de Deus. Aí, se isto acontecer, pode vir o vento, pode vir uma chuva forte, você pode ter problemas, mas a sua vida vai estar fundamentada na palavra de Deus, que é forte. Isso não significa que você não vai ter problema, mas você vai ter muito mais força para ultrapassar as dificuldades que Deus nos manda para que nós tenhamos a nossa fé edificada. E ele termina, ele diz ali: jamais, em nenhum momento na formação das Escrituras, prevaleceu a vontade do homem. A profecia veio de Deus. Veio de Deus. Queridos irmãos, amigos, neste primeiro capítulo da sua segunda carta, Pedro, ele se identifica e saúda os seus leitores. Ele saúda com graça e paz também. Ele saúda os leitores como servo e apóstolo. Nós temos a graça e temos a paz que excede todo o entendimento para todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Salvador. Ele exorta também, neste primeiro capítulo da sua segunda epístola, que saiamos da estagnação da fé, né? Saiamos da estagnação da fé. A nossa fé deve crescer para que nós não sejamos levados por ventos de doutrina ou por palavras de falsos profetas. E ele exorta também a que, além da estagnação dessa fé que deve ser terminada, ele acrescenta a esta fé
também a bondade, o domínio próprio, o conhecimento, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Tudo isso num pacote só, não são coisas separadas, é o fruto do Espírito, é um fruto só. Ele lembra também, nesse capítulo, que a vida aqui na Terra é curta e que ele sabia e falava da sua morte iminente. Ele sabia que ele estava naquele caminho para sair aqui dessa Terra cheia de problemas e indo para a sua pátria celestial, para estar ali ao lado. Aqui somos forasteiros. E ele dizia isso. Pedro também não prega fábulas, mas ele prega o poder e a vinda de Cristo. E ele prova a sua mensagem quando fala da sua transfiguração. Ele fala da transfiguração. Ele fala que a revelação de Deus é confirmada pela palavra profética, inspirada pelo Espírito Santo. Inspirada pelo Espírito Santo. Tudo isso ele fala nesse primeiro capítulo da segunda epístola sua. Queridos, agradeçamos a Deus pela Bíblia, que é infalível. Nós podemos confiar nela, pois foi Deus que a deu. Foi Deus que a deu. Deus nos deu a sua palavra. Acreditamos nela. Você deve acreditar nela. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Deus. Pois Deus enviou o seu unigênito, o seu único Filho unigênito, a este mundo para nos salvar da perdição eterna. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entregue a sua vida a Jesus. Confesse os seus pecados. Aceite-o, o aceite como seu Salvador. E você, somente desta forma, poderá estar naquele lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero neste momento te agradecer. Te agradecer porque, por tua obra misericordiosa, tu enviaste o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele sofreu ali as iniquidades do meu pecado. Ele sofreu ali tudo o que eu deveria passar naquela cruz. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela sua misericórdia, o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo a este mundo para que nós tivéssemos, para que nós tenhamos a nossa salvação eterna. Senhor Deus, muito obrigado, porque através dessa salvação nós podemos estar naquele local que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muito obrigado, Senhor Deus, eu te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos.